Boa noite! Como é que vocês estão? Nós vamos iniciar agora a nossa live. O assunto de hoje vai ser muito bom, muito bom. Eu vou fixar aqui, nós vamos falar sobre procrastinação e ansiedade. Vai ser ansiedade, procrastinação e pensamentos negativos, catastróficos. Deixa eu fixar aqui. Pronto, vamos chegando. O tema da live já está fixado aqui. Eu fixei, né, gente? Não foi? Acho que tá fixado. Fixar como... Agora foi, agora fixou. Que aí o pessoal vai chegando, vai vendo do que se trata. Nós vamos conversar. Boa noite, Selma. Boa noite todo mundo que está chegando. Vamos chegando. Hoje eu vou trazer um assunto muito legal, muito legal, sobre procrastinação, que eu vi hoje um TED Talk. Boa noite, Jainão. Que bom você aqui. Hoje o assunto vai ser bom. Hoje eu vou abordar esses assuntos de ansiedade de um ângulo diferente do que eu vinha falando. Vou trazer umas novidades aqui. Eu acho que é interessante sempre. Gente, eu tô com esse cenário diferente. Boa noite, Edna. Porque tá muito quente aqui no Rio. E aí eu liguei o ar-condicionado e agora eu tô pra cá mais perto do ar-condicionado, porque senão vou derreter onde eu costumo ficar sentada. Assunto maravilhoso, né, Jainão? E hoje eu vou trazer novidades. Vamos segurar a audiência, vamos esperar o pessoal chegar pra gente conversar sobre isso. Eu tô super animada porque hoje eu acessei uns conteúdos muito bacanas sobre procrastinação. Ai, gente. Boa noite, Eliane. Tô com umas coceiras aqui, eu acho que esse calor... Gente, não tem como ficar bonita e elegante nesse Rio de Janeiro. Você não tem como passar nada, tudo a gente derrete. Muito quente. Eu sempre falei que o calor aqui no Rio, o único problema é que a noite não refresca, porque no Nordeste tem cidades muito quentes também, mas a noite refresca, aqui não. Aqui é quente de dia e quente de noite, é o tempo todo. Gente, estão animados? Como é que vocês estão? Como é que estão as novidades? Eu tô numa semana bem animada, atendendo bastante, tô feliz. Os atendimentos caminhando bem, é tão bom quando isso acontece. Deixa eu ver o horário aqui pra gente não se perder muito. Eu acho que eu já vou começar aqui no nosso assunto, e aí quem for chegando vai pegando, e depois essa live vai ficar salva no YouTube para quem quiser acessar. O YouTube eu já falei que eu gosto. Aqui em Goiás tá uma chuva danada. Pois é, Jainão, em São Paulo tá chovendo pra caramba. Eu achei que a chuva fosse chegar aqui, mas ainda não chegou. Tinha até previsão de chuva, mas até agora não caiu uma gota aqui. Muito quente. Mas o que eu tava dizendo, vai ficar tudo salvo no YouTube. Eu já falei pra vocês que eu acho que o YouTube é uma plataforma melhor pra assistir vídeos longos, porque lá a gente para, a gente volta, a gente passa na velocidade 1,5, 2, aí vai de cada um, ou na velocidade normal, mas a gente pode acessar de diversas formas. Eu acho mais confortável. Mas então vamos lá, gente. O pessoal vai chegando e vai pegando aí o assunto pelo caminho e depois assiste a forma completa. Vamos respeitar quem chegou na hora. Bom, eu queria conversar com vocês para iniciar esse assunto. Eu estava dando uma pesquisada, né? Eu sempre estou me atualizando, sempre me pesquisando, estou sempre lendo e querendo ver os assuntos aí novos. E aí eu achei um TED Talk sobre procrastinação, que é fantástico. Depois dessa live aqui, eu vou deixar nos comentários. Oi, Cida, que bom. Eu vou deixar nos comentários, no YouTube eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Boa noite, Elinete. Para vocês assistirem esse TED Talker. TED Talker são umas palestras que são famosas nos Estados Unidos. Tem pessoas que falam sobre diversos assuntos, sempre são assuntos variados, e é sempre quase um show, né? Normalmente é um palco redondo e aquela plateia imensa, e a pessoa tá ali desenvolvendo sempre um assunto muito interessante. E eu achei um TED Talk que é com o Tim Urban. Ele fala sobre procrastinação, só que ele é maravilhoso. Esses TED Talks são sempre vídeos de no máximo uns 18 minutos, eles abordam sempre com uma pegada engraçada, né? Normalmente com uma coisa engraçada ou emocionante, eles sempre pegam de uma maneira bem interessante o público. Boa noite, Cíntia, obrigada.
E aí, esse TED, eu estava falando aqui, Cíntia, sobre um TED Talk que eu assisti do Tim Urban, sei lá como é que fala, que ele fala sobre procrastinação. E eu vou trazer para vocês, depois eu vou deixar para vocês assistirem na fonte, mas eu vou trazer para vocês as ideias dele, como que ele explica o funcionamento da pessoa procrastinadora. Eu achei maravilhoso. Então vamos lá. Ele começa, ele é muito engraçado, né? Ele vai conduzindo a plateia de uma maneira muito divertida, muito leve. E ele explica a mente do procrastinador da seguinte forma, né? Ele falou, imagina o cérebro, ele até brinca, eu fiz aqui exames científicos e peguei imagens do cérebro de uma pessoa. Aí ele mostra o desenho e um maninho ali, é um desenho, não é uma imagem científica, né? E aí o que ele explica? A mente da pessoa é como se tivesse um sistema consciente ali, né? A pessoa é regida por essa consciência, por essa consciência mesmo, acho que é a melhor definição. E a pessoa procrastinadora, ela não tem só esse comando consciente, ela tem um macaquinho, ele chama de macaquinho, né? Ele faz um desenho de macaquinho assim, super engraçadinho, que ele é super impulsivo e quer satisfações imediatas o tempo todo. E aí a mente de uma pessoa não muito procrastinadora é como? É a pessoa ali, a consciência comandando as ações, a prioridade, o que fazer, né? São decisões racionais. Esse macaquinho, que é a parte do cérebro que responde e busca gratificações imediatas no cérebro do procrastinador, esse macaquinho ele toma a frente o tempo todo. Então é como se a pessoa ali tivesse... ao invés de fazer o que racionalmente ela deve fazer, por exemplo, tem um relatório para entregar. Aí, ao invés de ir lá entregar e fazer o relatório, me dedicar àquilo, o macaquinho da gratificação imediata me faz ir lá dar uma olhadinha. Ah, vou dar só uma olhadinha aqui, como que é que os, sei lá, lagartos procriam. Aí eu fico ali horas imersa numa coisa que é completamente aleatória e não tem nada a ver com aquilo que eu preciso fazer. Porque vai me demandar esforço, vai me gerar um desgaste e aí eu passo a evitar aquela situação que vai me desgastar. Né? E a procrastinação é isso, a gente evita aquela atividade que vai exigir da gente, que vai exigir tempo e esforço. Aí eu vou evitando aquela atividade e vou me prendendo em várias outras, né? E aí vem as gratificações imediatas. Pessoas procrastinadoras, elas são muito comandadas pelo macaquinho que está ali interferindo, né? Ele usa a ideia do macaquinho porque ele fala que o animal, ele é muito movido por isso, né? Por questões imediatas, de satisfação imediata. Ele não precisa ele não tem uma consciência que vai fazer a pessoa ter um planejamento futuro, objetivos claros, formas de atingir, planejamentos, objetivos. Não, ele não tem, né? Ele vai muito ali no imediatismo. E o procrastinador tem muito isso, né? Esse macaquinho da procrastinação distrai ele o tempo todo de fazer o que precisa ser feito. E aí, o que ele fala que o que acontece no cérebro do procrastinador é que quando você tem uma deadline, né, você tem um prazo mortal lá para entregar determinada coisa, você fica ali, tenho 3 meses para entregar. Primeiro mês eu não faço nada, eu vou enrolando, eu vou me enrolando fazendo outras coisas. E aí o macaquinho da procrastinação vai te levando, olha que termo que maravilhoso que ele usou, playground obscuro. Por que é um playground obscuro? Porque esse prazer, né, essa diversão que esse macaquinho tem é um lado obscuro porque ela vem acompanhada de culpa, de ódio a mim mesma. Eu não devia estar aqui, eu devia estar fazendo outra coisa, né? É uma diversão, mas ela não é sentida como merecida, né? Porque é óbvio que a gente se gratifica, né? A gente tem momentos de diversão, mas quando isso toma essa parte da responsabilidade, daquilo que eu deveria estar fazendo e não estou, ela vira um playground obscuro, né? É um lugar onde eu tô ali me distraindo, mas eu não tô em paz comigo, porque eu tô ali e tô pensando, eu deveria estar fazendo outra coisa, né? Eu tô ali me distraindo com alguma situação, vendo uma série, dando uma mergulhada aqui na internet, que né, hoje em dia esses estímulos, a gente tem muito estímulo tem muito estímulo que arranca a gente do que a gente precisa fazer. E aí, o macaquinho que te joga naquele playground obscuro, ele só acessa quando entra o que ele chamou de anjo da guarda do monstro do pânico. Gente, o que é o monstro do pânico? Ele faz um desenho assim
né? O monstro do pânico é quando ele percebe que tem um prazo fatal, tem uma deadline para você executar determinada coisa. Uma entrega de um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso de faculdade, uma entrega de relatório, uma deadline que é muito marcada. Aí a pessoa procrastina 3 meses, faltando 2 dias, ela bate aquele pânico e aí ela não dorme. Passa 48 horas escrevendo aquilo que ela tem que escrever, fazendo aquilo que ela tem que fazer, entregando desesperadamente. Ele fala que o macaquinho tem medo do monstro do pânico. Quando vem o monstro do pânico, ele te faz imediatamente fazer o que tem que ser feito, né? Você parte para ação e consegue entregar. E aí, eu tenho vários pacientes assim. Gente, eu vou mandar esse vídeo para uma paciente minha. Ela vai ver ela todinha. É a raça todinha dela naquele vídeo, né? Ela e um outro paciente também tem muito esse funcionamento de ter o cérebro, né? A pessoa consciente, o macaquinho da distração, né? Da busca de satisfações imediatas, de gratificações, e tem o monstro do pânico, que faz eles agirem ali quando a água bate na bunda, né? Com perdão da coisa. Eu não consigo me divertir, fico comendo de crises. Aí, Eliane, o que acontece? Aí eu vou trazer essa outra questão. Aí ele explica que esse é um funcionamento típico de uma pessoa procrastinadora. Mas aí ele observou, ele escreve, né? Ele é tipo um blogueiro, escreve umas crônicas. E aí quando ele falou sobre procrastinação, ele recebeu muitas cartas de pessoas muito angustiadas. E aí ele falou, nossa, eu tratei esse tema com tanta leveza, porque para ele tinha esse funcionamento, né, de ter pessoa consciente, macaquinho da distração, monstrinho do pânico, e a mente vai trabalhando ali. As coisas no fim acabam funcionando. Mas para algumas pessoas não existe essa deadline. O problema da procrastinação na maior parte das pessoas são as procrastinações que a gente faz na vida porque não temos prazos. Gente, atentem a isso. Eu achei isso maravilhoso. Eu não tenho uma data, eu não tenho uma entrega para ser feita. E aí, muitas vezes, é profissional que é autônomo, né? Eu tenho um paciente, gente, que ele tem ele todinho também, que ele é advogado, enfim, trabalha sozinho, e ele tem muito essa coisa, né? As deadlines deles não são tão marcadas e não são tão evidentes quando tem alguém te cobrando de alguma coisa muito claramente. Quando eu sou dona do meu tempo, eu procrastino ad eterno. E isso a gente faz, é isso que ele fala. São 2 funcionamentos da procrastinação. Essa que tem esse sistema do macaquinho, do monstrinho do pânico e do racional, e a outra que não tem o monstrinho do pânico. E aí é que mora o perigo. Aí é que vem a angústia e o sofrimento. Porque são situações da nossa vida que não tem deadline. São situações da nossa vida que, por exemplo, eu estou numa relação que me faz mal e eu vou procrastinando uma decisão. E eu posso procrastinar a vida inteira. E eu vou passar a vida inteira em sofrimento, né? Só nesse playground obscuro, que é esse lugar onde eu evito uma situação que eu tenha que tomar uma decisão, é um lugar onde eu procrastino o que eu tenho que fazer, mas eu fico em sofrimento o tempo todo. Porque não vem o monstrinho do pânico me fazer tomar decisão, porque não tem prazo. Então, por exemplo, eu preciso entrar na academia e aí eu não consigo, eu enrolo, porque eu posso procrastinar eternamente. E aí é que mora a angústia, a frustração, e aí isso vai abalando a autoestima, vai gerando ansiedade, né? Porque quanto mais a gente procrastina, mais vem a culpa, mais vem a sensação de incapacidade, e isso tudo vai adoecendo a gente, né? E aí a gente... Eita, deu uma travada, mas voltou, né? Voltamos. E isso tudo vai gerando uma ansiedade extrema, né? Então, eu quis trazer para vocês um pouco, ilustrar para vocês, mas eu vou deixar aqui para vocês assistirem, porque eu achei, assim, a didática dele muito maravilhosa para explicar esse funcionamento. E é exatamente isso na procrastinação, né? Só que ele falou de uma maneira muito lúdica. Mas é isso que acontece. Algumas pessoas que trabalham com prazos, né, em situações... E aí, mais uma coisa que ele fala, na verdade, todos nós somos procrastinadores em algum nível ou em algum aspecto da nossa vida, né? Eu sou, por exemplo, na questão da dieta, quantas vezes eu falo que eu vou fazer amanhã, depois, daqui a pouco, tô indo.
e vou adiando eternamente, porque eu prefiro o meu monstrinho do pânico não vai bater, porque eu não tenho uma deadline, eu não tenho prazo, e eu tenho um macaquinho da satisfação imediata que me faz não querer abrir mão dessa gratificação agora para alcançar aquele objetivo futuro, né? Então, assim, algumas coisas que a gente não tem isso muito claramente, e isso impacta a vida muita coisa, né? Porque se a gente avalia em cada um, né? Cada um vai ter um nível. Eu, assim, no trabalho eu sou zero procrastinadora, eu faço tudo que eu tenho que fazer, né? Nas relações e tal, mas em alguns aspectos da minha vida eu procrastino sim, e isso muita gente faz. O que a gente vai medir, né? Como que eu vou saber então se isso é uma coisa prejudicial ou não? Olha para a tua vida, observa, né, de que forma que isso tem te impactado. Tem atrapalhado? Isso tem interferido? Tem atrapalhado a tua qualidade de vida? Isso pode atrapalhar muito o desenvolvimento profissional, muito, né? Muito, vai gerando muita frustração, porque você não é uma pessoa que não conquistou os seus sonhos. Você é uma pessoa que não conseguiu buscar sequer os seus sonhos. A procrastinação, ela vai impactando a nossa vida de uma forma que a gente não consegue sequer ir atrás de alguma coisa. Não é que eu vou e não alcanço, eu nem vou. Então isso realmente gera muita frustração, mexe com a autoestima. Boa noite, Deb. Deixa a gente muito ansioso, porque isso ele fala, e eu já falei isso pra vocês, inclusive com essas palavras, a gente se torna espectador da nossa própria vida. Porque você não tem a tua atividade executiva, a tua capacidade de execução foi deixada de lado, você não consegue executar nada. E aí você começa a ficar espectador da tua vida. A vida vai passando, você pensa em fazer coisas, mas você não age na direção de fato fazer essas coisas. Então isso gera, imagina, gente, o quanto que isso impacta a vida, o quanto que a gente recebe até no consultório, como psicóloga, pessoas que sofrem desses dramas, né, que são capturadas completamente por essas gratificações, e a gente está cada vez mais, e aí eu acho que é um sinal dos tempos também, né, a gente está cada vez mais vivendo de maneira imediatista. Então, tudo que exige um esforço, um planejamento, um envolvimento, um engajamento, um tempo de espera, isso tudo torna-se um fardo. E aí eu quero o quê? Fugir disso, né? O nosso cérebro, ele tem essa tendência a querer fugir do desprazer e buscar o prazer. Então, a gente vai evitar essas situações. O problema é que além da gente estar muito movido pelo prazer, né, a gente começa a colocar no balaio do desprazer muita coisa, né? Tudo que existe um esforço maior do que um toque na tela, já ter que escrever isso tudo, eu vou ter que ler um livro, né? As pessoas têm dificuldades em ler textos, né? Não leem textos, posts longos, né? Tem essa discussão em relação até marketing digital, né? O post longo a pessoa não lê. Eu faço os meus posts longos sempre, que eu sempre falo, não existe texto longo, existe texto chato, né? Então, se ele for um texto interessante, as pessoas vão ler. E vão ler aquelas que se interessam por aquele determinado assunto. O texto é longo quando ele é enfadonho, né? Então a gente procura não ser enfadonho. O problema é que hoje, né, os professores até dizem isso, eles têm que performar agora para dar aula e conseguir um mínimo de atenção. Porque as pessoas estão muito dispersas, porque a gente é sempre muito hiperestimulado. E aí você entra numa aula, né? A moda antiga, que o professor vai dar aula ali, escrever no quadro e falar, a turma vai dormir, né? E aí tudo vira uma coisa enfadonha. E aí eu acho importante a gente refletir sobre isso, importante a gente refletir sobre a nossa própria vida e tentar entender, e esse é um dos passos para a gente começar a lidar com a nossa procrastinação, entender em que aspectos da vida eu estou procrastinando, quais são as causas, o que pode estar envolvido naquele ponto exatamente. As pessoas gravam áudio com preguiça de escrever. Pois é, Eliane, lamentável. Oi, Irlan, boa noite. É lamentável. E depois eu duvido que ouça inteiro, né? No mínimo bota na velocidade 2 e assimila 1/10 do que deveria, né? Depois você pega, Irlan, porque eu já falei coisas muito bacanas no início. Vai ficar salvo no YouTube, você não pode perder. Você volta lá, tá?
Então, eu acho que é importante a gente observar, né? E a primeira coisa para a gente lidar com a nossa procrastinação é tentar identificar em que aspectos da nossa vida ela se faz presente, qual é o impacto que ela tem me causado, que prejuízos eu tô tendo. Eu só vou mudar alguma coisa que estiver me trazendo um prejuízo. Enquanto o prejuízo não for grande o suficiente, eu não vou fazer esforço para me mexer, né? Isso reflete, tô fazendo muito isso, verdade, legal. Então a gente precisa observar isso, né? Quais são as coisas? Uma outra coisa que eu acho que é uma dica que a gente sempre fala, eu sempre falo aqui com vocês, como que eu posso fazer para não procrastinar? Gente, primeira coisa, agindo, né? A gente só quebra com um parâmetro assim de funcionamento quando eu parto para ação, a execução. Não tem uma fórmula mágica, eu não vou dizer aqui para vocês, gente, vai ter um botão aqui que eu vou dizer no final da nossa live que é só você apertar. Não é assim. A procrastinação, ela vai... Primeira coisa, é a gente entender que um mínimo de esforço na vida eu tenho que fazer. Eu não posso... A menos assim, eu tenho que fazer se eu quiser ter os resultados que eu busco. Se eu não quiser me esforçar, eu vou ter que lidar com resultados medíocres. Que é o que tem, é o que temos. O que não dá é pra gente ficar almejando grandes coisas, querendo fazer pequenos esforços. Né? Eu quero um grande objetivo na minha vida, mas eu não quero ter que abrir mão disso. Né? Eu quero ter o corpo da Graciane Barbosa, mas eu não quero malhar. Eu quero passar para medicina, só que eu não quero estudar para Enem. Então, assim, gente, vamos adequar a expectativa com o nível de esforço que eu faço para atingir aquilo que eu estou idealizando. Isso é um passo importantíssimo. Né? Quando você for se programar para fazer qualquer coisa, né, observe o que você quer e o que você precisa para alcançar aquilo que você quer. Se de repente você, eu não estou a fim de fazer esse esforço, tá tudo bem. Então, baixa um pouquinho a expectativa e tá tudo bem, né? O que para um é uma coisa que é muito importante, para o outro não é, e tá tudo bem. Só que a gente tem que adequar para não viver frustrado, né, achando que deveria ter feito alguma coisa que não fez. Uma outra coisa que eu sempre falo, temos que quebrar metas grandes em metas pequenas, né? Não, se eu tenho uma grande meta, isso pode soar muito, né, para o nosso cérebro, para nossa mente, vai pensar o que? Nossa, mas isso exige muita coisa, eu não vou dar conta. Não, e nossa senhora, eu preciso perder 25 quilos, meu Deus do céu, 25 quilos eu não vou conseguir. E aí você pensa, não, vamos pensar, essa semana eu vou perder 1 quilo, meio quilo. A gente quebra em metas que são viáveis pra gente não desanimar, porque senão meu cérebro vai entender que eu vou, nossa, para eu alcançar aquilo tá meio inalcançável. E aí eu automaticamente me desengajo daquilo. E aí eu tendo a procrastinar. Então, pra gente evitar isso, sei lá, eu quero guardar X de dinheiro. Mas para eu chegar em 100 mil reais, eu vou ter que... Nossa, 100 mil reais é muito dinheiro, eu não vou conseguir. Não, eu posso pensar, esse mês eu vou guardar 100 reais, mês que vem 150 reais, sei lá. A gente vai traçando pequenas metas, porque isso vai trazendo também. Quando eu cumpro aquela pequena meta, aquilo me motiva, volta para mim como motivação, porque eu me sinto vitoriosa, eu consegui. Caraca, perdi meio quilo essa semana, então semana que vem eu permaneço me esforçando. Né? Agora se eu penso, não, eu tenho que perder 25 quilos, sei lá, tô dando um número aleatório aqui, e de repente... eu me esforço e perco só meio, não, gente, meio quilo para 25, nossa senhora, não vou não. E aí a gente desanima. Então a gente precisa quebrar. E, gente, isso não tem outro caminho. São caminhos muito objetivos, né? São passos que a gente precisa dar em direção àquilo que a gente quer. Ou a gente passa a vida se queixando, meu Deus, ó a vida, ó azar, né? Fulano é tão bem sucedido, ela deu sorte. E eu já falei pra vocês, a sorte só encontra quem está já no caminho. A sorte não vai bater lá na tua porta e te pegar deitada no teu quarto, stalkeando o Instagram e falar, chegou aqui a tua oportunidade de vida. Isso não vai acontecer. A sorte vai te encontrar enquanto você tá ali. Caraca, eu estudei pra caramba e dei a sorte de cair a matéria que eu mais sabia. Agora, se eu não estudar, pode cair qualquer matéria. Eu não sei. Que diferença faz? Se eu estudar muito e cair aquela que eu justamente tenho mais facilidade, junto a sorte com o meu esforço.
Agora, se eu não me esforço, nada do que caia vai facilitar a minha vida. Entendam isso. Isso é muito importante, né? Com relação à questão da procrastinação. Pensem sobre isso, gente. Eu tô trazendo muita informação porque eu fiquei assim tão feliz quando eu vi esse vídeo do Tim Urban, que eu falei, meu Deus, que coisa didática, que coisa fácil de entender. Eu tenho que mostrar isso para os meus queridos seguidores. Então, assim, pensem sobre isso. Deem passos pequenos em direção ao que vocês querem, né? Senão a gente fica pensando, eu vou ter que dar um salto enorme, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, e aquilo te desanima. Mas se você começa a dar pequenos passos, você vai ver que você vai caminhando, né? Devagar a gente vai chegando aonde a gente quer, né? Então a procrastinação, ela te faz ficar muito parado onde você tá, porque você começa a ser... E aí, quanto menos eu faço, mais aquele playground obscuro, né? Onde eu fico ali distraída com outras coisas, aquilo vai me fazendo mal. Eu vou me sentindo incapaz, vai mexendo com minha autoestima. E quanto mais incapaz eu me sinto, mais desafiadora parece aquela tarefa que eu preciso fazer e mais eu vou adiar a execução dela. Né? Porque a procrastinação é isso, a gente vai empurrando, adiando. E, gente, como eu falei para vocês, nós fazemos isso naturalmente, em diversos aspectos da nossa vida. A gente tem que pensar se isso é uma coisa crônica, que interfere na minha produtividade, ou que interfere na minha qualidade de vida, ou que atrapalha as minhas relações. Né? A medida vai ser sempre dada por cada um, de que forma que isso está presente na minha vida, tá? Eliane, tudo começa pela mente, pensamentos negativos nos atrapalham. Eliane, você está me deixando um gancho para a gente entrar no segundo tema de hoje, já que eu falei que os temas se conversam. Então vamos falar de pensamentos negativos e catastróficos, que são os pensamentos da mente ansiosa. Né? Teve alguém que sugeriu, né? Por que a pessoa ansiosa ela sempre vai ver o mundo e os fatos de uma maneira muito mais pesada do que são? Não, é como o Martinho da Vila, é devagar, devagarinho, é isso aí. A gente tem que ser mais Martinho da Vila e menos Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar, a vida vai te levar pro buraco, não deixa não, toma as rédeas. É melhor ir na vibe aí do Martinho da Vila. Mas vamos voltar aqui, que eu estava falando da ansiedade, dos pensamentos negativos, né? Por que a pessoa ansiosa, ela enxerga as situações sempre com uma lente, como eu falo, com uma lente de aumento, né? Tem uma situação desse tamaninho e eu, meu Deus, né? Eu enxergo tudo de uma maneira com uma carga muito grande, de uma maneira muito negativa, muito dramática. E aí, hoje eu me informei de várias coisas diferentes. E aí, só um minutinho que eu vou responder aqui. Oi, Cleo. Meu filho passou no concurso da GCM, mas o foco é PF. Começou no concurso municipal e se motivou para o federal. Maravilha, maravilha. Não, fatos exagerados, distorcidos, porque a mente ansiosa faz isso. É isso aí. Devagar, quase parando. É isso, né? Por que a gente distorce? E aí vem a questão dos pensamentos. Gente, qual é a causa maior do nosso estado ansioso? Né? O que me deixa muito ansiosa? Não são fatos, não são coisas que acontecem na nossa vida de fato, são os meus pensamentos. A causa da ansiedade exagerada, tá? Não estou dizendo da ansiedade normal, estamos falando aqui dos transtornos. A causa dessa ansiedade que é desproporcional, ela é nossos pensamentos. A base, são os nossos pensamentos. Eu começo a pensar coisas e isso dispara em mim emoções, né? Eu começo a ter reações até físicas quando eu tenho uma crise de ansiedade, por exemplo. Deb, eu sempre que estou feliz tenho medo porque sempre acontece uma coisa ruim. Olha o pensamento ansioso, né? Muita gente tem isso, tá muito bom para ser verdade. Né? A pessoa tá ali feliz e ela não consegue relaxar porque ela sempre tem uma expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer. E o que eu falo para todo mundo? Por que isso é uma cilada? Porque eventualmente coisas ruins acontecem. Boa noite, Natália. Eventualmente coisas ruins acontecem. E aí quando acontece, eu sabia. Eu tinha certeza. Alguma coisa aqui me dizia.
As outras 90 vezes que não aconteceu, a gente não registra, né? A gente confirma o nosso temor quando eventualmente acontece alguma coisa, porque acontece na vida de todos nós, né? Tá tudo muito bem e de repente, puf, algo inesperado acontece, aí você, era isso, batata. Só que na verdade, a pessoa ansiosa, que tem essa mente, esse funcionamento ansioso, ela já passa a maior parte do tempo na expectativa de que alguma coisa ruim vai acontecer. Normalmente não acontece, só que ela nem percebe. Eventualmente acontece. E aí, quando acontece, confirma. Eu sabia que alguma coisa ia estragar minha felicidade. Eu tinha certeza, né? Eu tenho uma intuição, eu tenho, não sei, alguma coisa, intuição de mãe. Gente, mãe ansiosa é um horror, né? É um horror porque ela pensa as piores coisas da vida. O filho tá na escola, de repente atrasou 5 minutos, ela não pensa, ele encontrou alguém e se distraiu. Não, ela pensa, foi assaltado, atropelado, tá passando mal, foi sequestrado. Ela pensa os piores cenários. E aí ela entra num estado de ansiedade, causado por uma coisa de fato. Gente, o que causou não foi 5 minutos de atraso do filho, foi a mente dela, a ansiedade dela, os pensamentos dela, que são catastróficos. E aí ela pinta um cenário de horror. Deixa eu só voltar para não perder vocês, peraí. Concorda, Cida? Eu também penso assim. Boa noite, Alexandra. Boa noite, quanto tempo? Jainão, pensar e imaginar o fato acontecendo, mas de forma ruim. Sim, sim, sim. Carol, é tão cansativo ficar nessa expectativa de que algo ruim acontecerá. Com certeza, Carol, é um gasto de energia absurdo. A Cíntia. Alexandra, eu tenho ansiedade, estou tratando, mas ainda tenho muita expectativa. Mas o que eu observo, estou adiando muitas coisas da minha vida. Irlan, tinha muitos problemas com a esponja emocional. Minha mente sempre imaginava o pior das situações e eu absorvia tudo. A terapia me ajudou muito, mas ainda tropeço um pouco. Só penso o pior e começo os diálogos internos, que é um inferno. Sim, sim, gente, vocês estão todos falando exatamente isso que eu tô falando, né? O quanto que os nossos pensamentos massacram a gente, né? O quanto que os nossos pensamentos nos fazem sofrer, porque sempre são pensamentos. Eu não consigo sair de casa, moro sozinhos, os pensamentos vêm. Cida, você já se trata? Você já faz terapia? Gente, como o Irlan falou, ele melhorou muito, o Jainão também falou, melhorou muito, a terapia ajuda muito em casos mais graves ou que já estão há muito tempo e está impactando a vida em muitos aspectos. Talvez um acompanhamento psiquiátrico também seja necessário. Mas é muito pais ansiosos, filhos ansiosos. Sim, Eliane, e a questão dos pais e filhos ansiosos pode ser tanto por uma predisposição até genética, quanto por um ambiente ansioso, né? A gente acaba... É isso, né? A mãe que tá sempre muito preocupada, meu Deus do céu, fiquei muito preocupada. Você vê aquela mãe até com criança pequenininha, a criança tá aprendendo a andar e a mãe tá ali desesperada. Ai, meu Deus, ela vai cair. Ai, meu Deus, não sei o que, sempre sobressaltada. Aí a criança começa a entender que o mundo é perigoso, né? E aí ela começa também a se tornar uma criança ansiosa, porque ela se sente em risco o tempo todo, né? A terapia é muito importante, sim, Alexandre, é muito importante, né? É claro que muitas vezes a pessoa tá num processo de terapia, tá tudo bem, aí de repente acontece alguma coisa na vida dela que acaba disparando novamente esses pensamentos e não sei o quê. Por isso que a gente tem que estar sempre trabalhando a nossa mente, né? E mesmo que não esteja em processo terapêutico, a gente tem que ter muita consciência, muita autoconsciência, saber quem eu sou, né? O que eu sinto, onde estão as minhas emoções. E uma frase que o Augusto Cury fala, muita gente critica o Augusto Cury, né? Porque ele é muito autoajuda e tal, mas ele é uma autoajuda interessante. E tem a frase que ele sempre fala, a mente mente. O problema dos pensamentos negativos é que a gente acredita neles. E aí, um primeiro passo para lidar com esses pensamentos é pensar, são só pensamentos. Eu não vou acreditar nesses pensamentos. São pensamentos que têm por base a minha insegurança, a minha baixa autoconfiança, a minha baixa autoestima, a minha baixa percepção de capacidade de enfrentar os desafios. E aí são pensamentos gerados a partir dessa situação. Então, a mente mente. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito.
Laís, tenho ansiedade, estou fazendo psicanálise com psiquiatra. Que bom, Laís. Espero que em breve você fique bem. Procuro não ficar muito tempo desocupada. Evito de ir no psiquiatra porque não quero ficar dependente de remédios. Cida, ótima frase, né? Que eu vivo batendo aqui. Remédio psiquiátrico não causa dependência, a menos que as pessoas tomem de maneira aleatória, por conta própria, sem indicação médica. O medicamento que é eleito para tratamento de ansiedade é antidepressivo e ele não causa dependência. O que causa dependência são os calmantes, ansiolíticos, remédios para dormir. E aí, esses as pessoas tomam como água com açúcar, né? Os bebedores de Rivotril aí que tomam por conta própria, sem nenhum critério médico, então não tenha medo. O remédio psiquiátrico, ele tem muito preconceito, tem muitas ideias erradas associadas a ele. Não tenha medo, se for o caso, de fazer uma avaliação. Alexandra, hoje minha terapeuta está me ajudando muito. Perdi minha mãe há 2 anos na cirurgia cardíaca e hoje meu pai se encontra internado para fazer a mesma cirurgia. Alexandra, sim, é isso, né? De repente você tá com a tua ansiedade controlada, você vem numa fase boa e aí acontece um episódio desse. É natural que, de novo, você se sinta muito angustiada, muito vulnerável, muito fragilizada. A live vai ficar salva assim, Marina. Vou ver se eu consigo salvar no YouTube. Adriana, o curso que eu fiz com você me ajuda até hoje. Ai, Alexandre, eu fico tão feliz. Eu tava doida para lançar o curso de novo, mas eu tô sem pernas para isso. Eu preciso de alguém que me ajude, porque eu realmente sozinha não dou conta. E foi muito maravilhoso, né? Gente, eu tenho um programa que chama Programa Sintonia, que eu fiz com tanto amor, e ele ficou tão bom. E a Alexandra foi aluna dele, foi muito legal. É um programa de controle de ansiedade e de desenvolvimento de autoestima. Pô, foi muito, muito legal. Eu fiz 2 turmas e depois acabei não fazendo mais. E hoje eu queria relançar ele, porque ele ajuda muita gente. E a minha agenda vive fechada e eu acho que seria maravilhoso. Vamos ver se eu consigo num futuro próximo. Por hora eu não consigo. Catarina, os sintomas surgem devido à ansiedade, mas e quando é o sintoma que se torna o gatilho? Exemplo, ir no banheiro muitas vezes, isso seria gatilho. Pois é, Catarina, aí eu acho que é sempre as mesmas questões, né? Por que a gente começa a associar o próprio sintoma é gatilho para a pessoa ansiosa, principalmente a pessoa que tem ansiedade de doença, por exemplo. Ai, eu tô sentindo uma dor aqui, aí pronto, né? De repente você recebe... A gente sente dores, o nosso corpo ele sinaliza, a gente tá vivo, né? Às vezes uma dor aqui, uma dor ali, tá. Aí de repente você sentiu um negocinho, você já fica, ai, que estranho. Ai, não sei. Eu tenho uma seguidora, por exemplo, que eu não sei nem se ela tá aí na live, mas ela me mandou várias mensagens já, ela é bem atuante aqui. Ela passou recentemente ela achou um caroço na mama e teve que fazer uns exames, uma biópsia. Ela teve ataques assim, só dormia à base de Rivotril, ficou enlouquecida, já vislumbrando todo um tratamento de quimioterapia, no mínimo, né? Já se vendo morta no caixão. E a biópsia não deu nada, né? Então, sim, às vezes uma coisinha, um sintoma, ele é gatilho para fazer nosso pensamento trabalhar para o mal, né? É sempre esse trabalho, é sempre esse trabalho de pensamento negativo, catastrófico. E aí, gente, essa é a bola de neve que eu sempre falo. Quanto mais eu penso nas coisas de uma maneira muito aumentada, menor é a minha sensação de conseguir lidar com aquilo e maior é a minha ansiedade. Por exemplo, eu fico vislumbrando que, meu Deus, eu não vou dar conta. Sei lá, vamos supor, eu tô casada e meu casamento tá indo mal e aí eu começo a achar que se meu marido me deixar, eu vou morrer, não vou sobreviver, vou ficar muito, muito mal, eu não vou conseguir lidar com aquilo. E aí eu entro numa onda de pânico, apavorada com aquilo que poderia vir a acontecer. Né? E aí muitas vezes eu até provoco o acontecimento, né? Por exemplo, essa de uma relação, eu tenho tanto medo da relação acabar, eu crio tantas fantasias de que eu vou morrer se aquela pessoa me deixar, que eu me torno dependente, que eu me torno cobradora, que eu me torno possessiva, eu fico desesperada para não perder aquela pessoa, e quanto mais eu fico assim, mais chata eu me torno e mais eu perco a pessoa efetivamente. E aí a pessoa vai, fica de saco cheio disso tudo, termina com você e você... Eu sabia que isso ia acontecer. Por isso que eu tive medo.
Olha que loucura, né? Como eu falo das profecias autorrealizáveis. A gente realiza os nossos temores também. Isso é outro funcionamento que a gente precisa se dar conta. A gente realiza os nossos temores. Eu tenho tanto medo de acontecer determinada coisa que eu acabo me lançando exatamente para aquilo que eu mais temo. Deixa eu só pegar, Jainão, a mente. Essa mentira, se não souber lidar, causa uma grande judiação. Com certeza, Jainão. E a gente sempre tem que questionar, porque a gente tende a achar que nosso pensamento... Gente, eu tenho uma paciente que ela sofre muito com isso. Ela cria cenários, assim, muito... E tem uma lógica, né? Tem uma lógica, né? Você consegue, assim, juntar peças racionalmente e aí você forma um cenário que faz todo sentido, né? E eu falo pra ela, tudo pra ela é sinal. Tudo pra ela, aquilo já é motivo pra ela criar uma história. Só que hoje, né, que ela já tá em terapia há um tempo, ela já mudou muito, né? Esses pensamentos surgem, mas ela não alimenta. Ela já fica, lá vou eu criar meu quebra-cabeça mental, lá vou eu criar o meu cenário, né? Tô criando a minha fanfic aqui na cabeça. A partir de uma coisinha, a gente desdobra em 1000. G. Pereira. Eu viajo tanto nos pensamentos negativos que acho que até vou enlouquecer. Sim. Está sendo ótima essa live. Que bom, Laís. Jainão, verdade, sou prova viva. Tomei medicação anos hoje, só terapia. Mas se caso for preciso, volto às consultas com psiquiatra e medicação. Exatamente, Jainão. A medicação é um aliado. Vamos parar de achar que remédio é inimigo. Eu tenho pacientes que já tiveram que tomar remédio e eu falo, graças a Deus que tem remédio para isso. Pensa quando não tinha. Aí era difícil. Eliane, é verdade que a amitriptilina causa dependência? Não, não causa. Vocês têm que parar com isso. O que causa dependência são os benzodiazepínicos, são os diazepam, lexotan, são esses remédios calmantes, remédios para dormir. Esses causam mais dependência. Mas se for com acompanhamento... Gente, remédio é com acompanhamento médico. A gente não pode tomar remédio nenhum sem acompanhamento médico. Então, o médico vai te prescrever e você, seguindo a prescrição, não tem problema algum. Gente, tem situações que não tem jeito, tem que tomar, não tem outra opção. Carol, eu tomei antidepressivo, esse Talopram, me senti muito indolente, com reflexos lentos, quase bati o carro 2 vezes, não gostei, fiquei muito lenta, até pra falar era uma lerdeza. Sério, Carol? Tanta gente toma esse Talopram, será que isso foi só no início, você tomou durante muito tempo? Porque ele não costuma dar essa lentidão toda, não. E aí seria o caso de você conversar com o teu médico, para ele ou rever a medicação ou a dosagem. Indico para todos, é maravilhoso. O programa, né, Alexandre, é maravilhoso mesmo. Vamos ver se eu consigo. Penso, será que eu vou morrer? Deb, não vai morrer. E outra coisa importante, né, eu falo isso até para paciente de ansiedade, esses dois temores, eu tô ficando maluco ou eu vou morrer, não se confirma, né? Pessoas que têm ansiedade não vão ficar malucas, a menos que a ansiedade seja já sintoma de um transtorno paranoico, psicótico, que também pode ser. Gente, a ansiedade é sintoma, acho que, de quase todos os transtornos. É de autismo, é de TDAH, é de paranoia. Então, nossa, paciente paranoico é muito ansioso, muito. É de depressão, é de tudo. É um inferninho essa tal dessa ansiedade. Jainan, eu sou fã do Sinfonia, do programa do Sintonia, saiu Sinfonia, mas a Sintonia era maravilhoso, né, Jainan? Tô pensando em ressuscitar ele, porque me deu tanto trabalho fazer, e ele é tão bacana, vou ver se eu volto. Cida, gosto de suas lives porque tiramos nossas dúvidas, você lê as mensagens, legal. Que bom, Cida. Laís, isso às vezes acontece comigo, fui tirar um sinal e já fui pensando em câncer e muitas coisas, depois não deu nada. Sim, Laís, essa ansiedade de doença, né, é muito ruim. Eu tenho um pouco isso, devo confessar. Hoje muito menos, mas já tive muito no passado. Como eu já falei, eu não sei se os seguidores que estão aqui são antigos, mas eu já falei por que eu sou tão boa em tratar a ansiedade. Porque eu já tive ansiedade, já tive crise de ansiedade braba de parar no hospital. Aquilo que você acha que nunca vai acontecer, até que acontece. E aí, depois desse episódio, que foi lá em 2013, eu passei a ter um pouco de ansiedade de doença. Mas, graças a Deus, foi melhorando com o tempo. Hoje em dia eu já estou ótima, mas conheço bem esses sintomas. Existem remédios super modernos. Sim, Laís, existem.
Alexandra, minha psicóloga fez eu entender isso, a importância de aceitar e de se tratar. Passei por 3 psiquiatras, hoje estou no 4º e a medicação tem me ajudado muito. Que bom, Alexandra. Brintelix? Esse eu não conheço, Laís. Qual é a substância? Que tem, às vezes, o nome fantasia a gente não conhece. Enfim, gente, deixa eu ver só a hora pra gente não se perder, que é tanto assunto. Eu adoro falar de ansiedade. Eu já falei pra vocês que eu tô ficando ultra especialista nisso, porque eu tenho falado tanto. E quanto mais eu falo, mais surgem coisas, quanto mais eu pesquiso, mais, assim, às vezes é um detalhezinho, mas que faz uma diferença. Então eu já falei tanto no início, gente, quem chegou depois não pode perder a parte de procrastinação. Assistam depois que eu vou salvar no YouTube, tá? Você fez terapia devido a essa crise de ansiedade? Sim, Catarina, fiz. Aliás, na época eu já fazia. Eu fazia terapia há uns anos. E aí, em 2013, o que aconteceu comigo, e o que acontece com todos nós, né, ou com boa parte das pessoas, foi sobrecarga mesmo. Eu trabalhava na prefeitura, eu comecei a trabalhar na polícia, eu atendi em consultório e minhas 2 filhas eram menores. Né? Hoje minha filha tem... Uma tem 13 e outra tem 16. Lá em 2013, quase 10 anos atrás, eu tinha 2 filhas pequenas. Então eu já fazia terapia. Gente, eu fazia tanta coisa. Olhando hoje, assim, é óbvio que ia dar merda. Sabe quando você olha assim de fora e pensa, vai dar ruim, né? Se eu fosse minha paciente, eu falaria, para. E o que me ajudou na época foi a terapia. Teve um dia que eu tive essa crise, eu estava dirigindo, eu já contei aqui, vou contar rapidinho, porque eu sei que vocês gostam. Eu estava dirigindo na linha vermelha, que é uma via expressa aqui do Rio, voltando do trabalho, que eu trabalhava no Batalhão de Caxias na época, que é o município da Baixada. Estava voltando para casa, aqui no Rio, e de repente eu senti um negócio no coração. E aí, na mesma hora, assim, eu comecei a ficar toda dormente. Gente, dirigindo sozinha. Eu comecei a ficar toda dormente. Minha mão começou a formigar, eu não sentia mais meus pés. E começou a me doer. Eu falei, tô morrendo, eu tô infartando. E aí eu comecei, vou bater o carro, E na via expressa não tem acostamento onde eu ia parar. E eu dirigia, começou a apagar tudo. Falei, meu Deus do céu, tô ficando louca, vou morrer. Aí a minha sorte é que tem lá até hoje, né? Tem uma guarita da polícia. E tinha uma viatura lá, eu encostei o carro, eu abri as portas, deixei o carro aberto, no meio da linha vermelha, mas era perto da guarita. Aí desci correndo, comecei a bater, chamar o policial, me apresentei. Na época eu era tenente, hoje eu sou capitão, mas na época eu ainda era tenente. Falei, eu sou a tenente Adriana, psicóloga do batalhão, tô morrendo, tô infartando, eu tô tendo infarto. Né? Hoje eu tenho 43 anos, imagina, 10 anos atrás, a chance de eu estar infartando era muito pequena, mas na hora a sensação era tão clara de que eu estava infartando, que eu não tive dúvidas. Sabe o que é? Nem pensar que aquilo poderia ser outra coisa. Eles me pegaram, me botaram, trancaram o meu carro, me colocaram na viatura, ligaram a sirene, porque era um horário de rush, né? Tudo parado, ligaram aquela sirene, e eu fui com sirene, polícia, uau! Espetaculosa, direto para o hospital da polícia, que aqui no Rio tem o HCPM, que é o Hospital Central da Polícia. Eu fui atendida. Quando eu saí do carro, gente, isso é muito louco. Eu fui sair do carro, eu não ficava em pé. Os policiais me seguraram. Eu fui assim, tipo, apoiada neles, assim, infartada. Aí eu cheguei lá, lógico, em média pressão, em média não sei o que, Eu sei que me apagaram lá, provavelmente me deram algum calmante. Eu acordei, meu marido já estava lá, porque ligaram pro meu marido, enfim. Aquele cenário que você nunca imagina que você vai passar. E aí, na época, eu tirei uma licença, né, a médica de lá, que era até minha conhecida, né, era conhecida do meu EPAO, que é o curso de formação de oficiais lá da polícia, de oficiais de saúde. E aí era médica, ela me conhecia, a gente se conhecia, ela falou, você precisa descansar, isso é estresse, tipo um burnout, né? E aí, na época, eu parei, aí fui no cardiologista, fiz todos os exames, até porque minha mãe morreu do coração aos 47 anos, então eu ficava, meu Deus, eu vou morrer nova como minha mãe. Aquelas fantasias que todo mundo tem. E na época eu já fazia terapia e, obviamente, como que eu pude lidar com aquilo? A minha analista chegou na época pra mim e falou, Adriana, você escolhe, ou você fica na prefeitura ou na polícia, nos dois você não fica mais. E foi a melhor coisa que eu podia ouvir de alguém tinha que me parar. E ela, quando ela falou isso, eu falei, eu vou sair da prefeitura.
E aí, gente, o que eu falo pra vocês da profecia autorrealizável, eu tinha tanto medo de abrir mão da minha matrícula pública, né? Porque eu tinha essa matrícula, eu fiz um concurso, eu estudei pra caramba, tive a segunda melhor nota do concurso, que eram mais de 9 mil candidatos. E aí meu Deus, eu vou abrir mão desse concurso que eu tanto lutei pra conquistar. E minha aposentadoria, aí depois eu ficava, gente, no ritmo que eu tava, eu não ia nem me aposentar, eu ia morrer antes, né? Eu ia ficar enlouquecida, porque eu vinha numa pegada de trabalho que era insustentável. Mas eu gostava da prefeitura, eu adorava a polícia, eu não queria abrir mão, aquela coisa, né? Eu dou conta, eu dou conta, eu dou conta até ter um treco. E foi a melhor decisão da minha vida, sair da prefeitura, na época reduzi minha carga de trabalho, no consultório eu tinha poucos pacientes, eu conseguia, e aí assim, na época eu continuei com a minha terapia e tudo mais, e aí eu comecei a observar, na época eu cheguei até a tomar remédio durante um período, né, na época o antidepressivo, e depois eu comecei, até meu cardiologista que passou, nem foi psiquiatra. E depois, assim, hoje, né, nunca mais tive, na época eu ainda tive várias pequenas crises. Cada vez que eu pegava o carro para dirigir, me dava taquicardia. Mas eu enfrentava até porque eu não tinha outra opção, eu tinha que trabalhar, sempre foi longe de casa, eu tinha que ir de carro. E aí eu fui enfrentando, eu evitava via expressa, eu fui contornando. Mas o que acontece, que eu queria trazer para vocês, a gente tira um aprendizado daquilo tudo, um aprendizado sobre como eu funciono, um aprendizado de até que ponto eu posso ir, eu começo a conhecer os meus limites, eu começo a ver os sinais, né, de que eu tô me sobrecarregando, por exemplo, né, eu já falei isso para vocês, eu sou muito agitada, eu faço muita coisa, eu tenho muita paixão pelo meu trabalho e até as paixões, elas podem nos adoecer quando elas são excessivas. Eu começo a já perceber alguns sinais, tipo, se eu tiver dificuldade para dormir, começo a ter uma insôniazinha aqui, outra ali, aí eu já começo, opa, hora de pisar no freio. Eu jamais vou deixar a situação chegar no ponto que chegou há 10 anos atrás. Por isso que a terapia é tão importante. Hoje em dia eu não faço mais, mas até poderia fazer, porque é sempre maravilhoso. Mas assim, a gente tem essa autonomia que a gente vai adquirindo, né? A gente vai se conhecendo e sabendo dos nossos limites, respeitando os nossos limites, aprendendo a lidar até com as crises. Aí eu fazia técnicas de respiração. Isso tudo que eu passo para vocês, a minha experiência me fez entender isso da maneira... É claro que cada pessoa tem a sua experiência, mas eu pude entender muito perfeitamente quando o paciente me fala, nossa, eu achei que eu estivesse morrendo. Aí eu penso, eu sei que a gente pensa que estava morrendo, né? O meu entendimento mudou um pouco, né? Porque eu, como psicóloga, não percebi que eu estava tendo um ataque de ansiedade. Não percebi. Se eu só voltar aqui. Meu filho mora aí em Caxias. Cida, eu trabalhei lá muitos anos. Muitos anos não, 3, 4 anos. Laís, minha ansiedade geralmente são com pensamentos de doença. Piorei na pandemia, pois aqui em casa foi muito complicado. Maria teve comprometimento do pulmão e eu piorei. Sim, Thaís, ansiedade de doença é um inferno. Doutor, o que a senhora acha de fazer terapia para sempre? Pode ou não? Amo fazer terapia. Pode, Irlan, não tem contraindicação. Terapia não tem contraindicação. Só que a ideia da terapia é que ela não sirva de bengala para o resto da tua vida, né? Chega um momento, e a gente tem fases, né? Eu tenho paciente, por exemplo, que eu atendi há 20 anos atrás, quando eu era estagiária, e atendi também há 5 anos atrás, quando ele me procurou novamente. Pode acontecer, né, de você ficar um tempo em terapia. Aí, eu tinha uma paciente que eu atendi anos, aí ela ficou bem, a gente achou que não tinha mais por que continuar e tal. Ela teve alta, maravilha. Passou uns 3 anos, sei lá, sem terapia e quis voltar, porque ela começou a experimentar algumas situações da vida dela e sentiu necessidade. Então, na verdade, assim, a gente pode ter esse movimento de ir e vir sem nenhum problema. Ansiedade mata. Não mata, Eliane. A ansiedade sozinha não mata. Ela judia, ela humilha, mas ela não mata. Cristina, sempre fui ansiosa, mas agora na menopausa estou pior. Comecei o tratamento essa semana com psiquiatra e psicólogo. A menopausa altera muito, Cristina, porque os nossos hormônios mudam e influenciam muito o nosso humor e as questões de ansiedade. Que bom que você buscou ajuda.
Irlan, a senhora recebeu alta da terapia? Receber alta significa que estamos melhor, mas ainda iremos precisar ter cuidado com situações e pensamentos? A alta na terapia, na verdade eu me dei alta, né? Assim, eu sentia que eu não precisava mais estar indo, eu já achava que não estava sendo tão produtivo, eu fiquei muitos anos, eu achava que já não fazia mais sentido. E essa percepção ela é muito subjetiva. Eu converso muito com meus pacientes. Eu acho que a alta ela é um processo. Eu tenho um paciente, por exemplo, que eu atendo há anos, que agora ele está ótimo, e eu já atendo ele de 15 em 15 dias, já tem alguns meses. Não, 2 meses. Possivelmente esse paciente vai ficar um tempo de 15 em 15 dias, porque a gente vai desmamando gradativamente para a pessoa se sentir segura e ter certeza de que ela pode caminhar sozinha, né? A minha visão como psicóloga é que o paciente possa caminhar sozinho. E é lógico, as portas estão sempre abertas. Acontecendo qualquer coisa que ele sinta... Ui, caiu meu brinco. Que ele sinta dificuldade, ele pode e deve... Ai, gente, só um minutinho que caiu o brinco. E pode e deve retornar sem problema nenhum. Não tem som. Alexandra, uma coisa que você me ajudou a reconhecer é porque estou sentindo. Que bom, Alexandra. Cristina, não consigo dormir bem, me deixava mais ansiosa. Sim, sim, dormir mal é terrível. Privação de sono deixa a gente enlouquecida. Laís, até você descobrir que o que tem você sofre bastante. Sim, Laís. Cheguei no fim. Ah, Flor, depois assiste, que tá muito boa. Laís, ela maltrata, mas não mata. Exato, maltrata, judia e humilha, mas não mata. Alexandra, estou uns 12 anos de terapia, mas cada momento da vida que sofro, ela me trata. Sim, sim, sim. Gente, fazer terapia não tem contraindicação. Só o que eu sempre... Gente, vai acabar o tempo, vai derrubar a gente já já. Mas o que eu sempre indico, só pra gente finalizar, gente, a gente pode voltar e deve voltar milhões de vezes nesse assunto, porque tem muita coisa pra gente falar de ansiedade. Eu acho que é muito bom a gente ter essa troca. Por que é muito bom? Porque a informação, a gente começar a entender o que está acontecendo, é um primeiro passo para o nosso processo de melhora. A ansiedade não mata, mas já li que a ansiedade tem correlação com outras doenças, tipo hipertensão, diabetes, etc. Procede isso? Olha, procede em algum nível, Carol. Pode acontecer, sim, de acabar afetando. A pessoa que convive, que tem muitas crises de ansiedade recorrentes, aí começa a afetar alguns aspectos, sim. Por isso que tem que tratar, né? Estou adorando. Que bom, Laís. Fico feliz. Mas então, só para terminar o que eu estava dizendo. Terapia não tem contraindicação. O mais importante é que vocês precisam sempre buscar profissionais que vocês tenham referência. Gente, eu já ouvi cada história do arco da velha. Eu já recebi paciente, assim, gente, tem uma paciente que a gente chora de rir das situações que ela já viveu, porque a gente tem que rir para não chorar. A sorte que ela teve a lucidez de me procurar, ou de procurar outro profissional, né? Porque às vezes, no início eu batia muito nisso aqui no Instagram, nunca mais falei sobre isso, mas eu falava muito. Às vezes a pessoa vai num psicólogo que não é bom, como todo profissional de toda a área, tem pessoas boas e outras nem tanto, aí vai num profissional que não é bom e aí fala, já fiz terapia e não adiantou nada. E esse negócio de terapia não funciona, não. Não é a terapia que não funciona, não é a psicologia que não funciona, é aquele profissional. E eu falava muito isso pra vocês, quem é da antiga deve lembrar. Eu falava, você vai num pediatra, não gostou do pediatra, você vai falar, não acredito mais na pediatria, nunca mais levo minha filha. Não é assim, né? Então a gente precisa estar atento a isso, se informar bastante. Por isso que, assim, gente, a gente não pode ser ignorante em relação a quem somos, ao que acontece com a gente. Eu tenho que ter clareza disso, né? É muito importante. Eu trabalhei muito no serviço público, trabalho ainda, né, como militar, mas eu trabalhava na prefeitura e eu via muitos pacientes, assim, muito ignorantes em relação a si mesmo, do tipo, você foi no médico? Foi. E o que ele falou? Eu fiquei com vergonha de perguntar isso, eu não quis questionar aquilo. Gente, perguntem, se coloquem, se cuidem, né? Essa é a responsabilidade da gente. Se eu fui num psicólogo e não gostei, não me senti confortável, eu vou em outro. Eu, quando fui procurar minha psicóloga, fui em 3. Na primeira que eu fui, ela falou, somos colegas. Eu falei, pronto, não vai prestar, eu não vou atrás de colega. Eu não quero estar aqui de igual para igual, eu quero estar no lugar de paciente. E aí eu saí, né? Assim, então, assim, a gente vai, eu fui numa outra que... Então, assim, a gente tem que ter esse encontro, né? Ele tem que ser de alguma forma interessante pra gente. E essa avaliação eu tenho que ter capacidade de fazer, né?
Ai, melhorei bastante com a atividade física também. Fundamental, Laís. Delícia de live. Obrigada. Que bom, Cíntia. Sim, é fundamental. Atividade física, hábitos saudáveis, boa alimentação, diminuir açúcar, evitar álcool. Isso tudo interfere na ansiedade. Jair, não queria ter esse transtorno, mas se tenho, bora entender e lidar com ele. Ninguém quer, né, Jair? Não, a gente quer uma vida 100%, mas a gente sempre vai ter aquele detalhezinho para tratar. Que bom que tem tratamento. Irlan, live nota 1000. Parabéns, profissional perfeita. Irlan, você que é o seguidor perfeito, tá sempre aqui. Obrigada. Luciane, que maravilha te ouvir. Sou estudante de psicologia, estou amando a live. Ah, Luciane, que bom, fico muito feliz. Eu amo quando vem estudante de psicologia. Adoro. Gente, a live vai cair. Vai ficar salva no YouTube. Obrigada, obrigada pelo carinho de vocês. Um beijo grande. A gente volta semana que vem. Assistam a live, comentem, compartilhem. Deve ficar salva também no IGTV. Comentem, o engajamento é muito importante pra mim, tá bom? Um beijo pra vocês, eu amei nossa live de hoje, foi muito rica e a gente volta semana que vem. Deem sugestões quando eu perguntar, tá bom? Beijo, boa noite.